Quando a gente fala, gente, que um serial killer, ele é organizado, a gente está falando da dinâmica psíquica desse indivíduo, dele como um todo, tá? Desde do seu funcionamento psicológico, funcionamento cognitivo, até a execução da prática, tá? Esses organizados, eles são caracterizados por possuírem média ou alta inteligência. Então, são indivíduos que têm uma ampla capacidade cognitiva e eles são muito metódicos, eles são astutos, eles são socialmente competentes, então eles não provocam muitas suspeitas, eles têm, às vezes, uma vida dupla, conseguem disfarçar muito bem a conduta criminosa, mas eles têm uma personalidade psicopata. Tá? Durante os crimes, eles que são sempre extremamente planejados em minúcias, os detalhes são planejados, eles possuem um temperamento controlado. Então, ou seja, durante o crime, eles estão em controle, eles não estão ansiosos, eles estão ali somente usufruindo, tendo prazer. Né? E eles trazem as próprias armas dele, os instrumentos para cometer o crime, e é algo extremamente planejado, às vezes ao longo de muito tempo. A gente tem dentro de filmes, inclusive, essa perspectiva dos organizados, que eles não são muito impulsivos, eles não são impulsivos, né? Eles são extremamente metódicos e controlados no seu humor, muito pouco ansiosos. Acho que se a gente fosse trazer um exemplo da, do cinema, né? Seria Hannibal, né? Ele é bem característico como um psicopata, um serial killer organizado, né? São mais difíceis de serem pegos, de serem descobertos, né? São extremamente narcísicos também, então eles gostam de estar na mídia ao mesmo tempo, tá? Mas sem ser pego. Então, uma sensação de poder muito grande diante disso, né? Já os desorganizados, eles são basicamente de maneira oposta aos organizados, né? Eles geralmente, a inteligência é abaixo da média, eles são socialmente inadequados, então eles não têm muita habilidade cognitiva e eles são estranhos, então as pessoas acham, eles não têm uma habilidade de conviver com as pessoas, então a capacidade de manipulação é menor. A capacidade de manipulação está muito ligada ao aspecto cognitivo. Quanto mais o indivíduo tiver habilidade cognitiva, maior vai ser a habilidade dele de manipular e de fazer com que as pessoas sejam um joguete sem ele precisar fazer uso da força, né? Esses desorganizados, eles geralmente fazem uso da força, porque eles não têm muita habilidade mesmo de manipulação e nem de planejamento, né? Então, eles geralmente, os desorganizados são solteiros, eles vivem sozinhos ou com o pai, os pais, eles são, diante dessa inabilidade social, eles têm muita dificuldade de se manter num trabalho, em algo nesse tipo, né? Então, eles acabam tendo uma certa dependência financeira, né? Os crimes deles são desorganizados, eles agem de forma impulsiva, eles usam a arma que tiver ali na oportunidade, uma pedra, um pedaço de pau, ou as próprias mãos, né? E eles acabam, ele não planeja nada, ele age por impulso, eles agem com muita ansiedade. Então eles não pensam muito em o que fazer na cena do crime, né? Então a assinatura dele é desorganizada também. Não existe um planejamento e um mundo simbólico ali, rico e planejado, com o objetivo de trazer uma mensagem clara, né? Então, eles têm um temperamento muito ansioso durante o crime. A gente pode trazer aqui o Maníaco do Parque, um excelente exemplo para a gente entender o que são esses serial killers desorganizados, né? Uma característica que acompanha os dois é a despersonalização da vítima, tá? A vítima é sempre, como eu disse no outro vídeo, um personagem. E ela é um personagem do conflito interno desse psicopata. Então, não importa a personalidade de fato da vítima, existe uma despersonalização da vítima. Ela é somente um joguete, um personagem. Ela está ali, é um fantoche que vai representar o papel do meu conflito interno. E cada crime é a repetição desse conflito. Ele vai vivê-lo
revivê-lo novamente, tá? E ele tem muito prazer nessa repetição. Então, dentro da psicologia até se costuma dizer que um serial killer, depois que ele mata a primeira vez, uma pessoa psicopata que mata a primeira vez, ela provavelmente vai fazer de novo, porque ela tem muito prazer nessa subjugação e na repetição do conflito. Até a gente usa esse termo dizendo que é uma repetição masturbatória. Então, ele tem tanto prazer de reviver esse conflito que ele traz troféus, tá? Principalmente os organizados, né? Fazem isso com muita maestria, porque essa habilidade cognitiva permite e essa baixa ansiedade. Então, eles levam um troféu que seja às vezes, algo referente ao momento do crime, é, peça de roupa, enfim, alguns parte do corpo da vítima, fio de cabelo, chumaço de cabelo, algo que é o que se chama de troféu, que para ele é o que ele pode, ali naquele momento, muito depois do crime, ele vai ter essa coleção das repetições desse conflito interno e ele vai estar sempre voltando e tendo muito prazer de relembrar os crimes que ele cometeu, né? A gente vê muito isso dentro dos filmes, enfim, das obras de ficção que trazem esses aspectos dos troféus, né? Que os psicopatas os serial killers acabam fazendo. Não quer dizer que o desorganizado não faça isso. Ele, às vezes, por estar extremamente ansioso no momento do crime, ele não pega nada, mas ele retoma, ele volta ao local, ele passa ali várias vezes, ele retoma ali, ele volta, às vezes volta ali, se o corpo não foi encontrado, ele volta para ver, porque ele tem muito prazer nessa repetição. É sempre bom a gente lembrar que é a repetição de um conflito interno do indivíduo. Aí vocês podem me perguntar, que conflito é esse? Né? Geralmente são conflitos ligados à infância, né, dessas pessoas. É muito presente na história desses indivíduos uma infância de sofrimento, de abuso, de violência, e existe uma relação muito forte com a figura feminina, com a figura materna. Geralmente é frequente, não, a gente não pode dizer que é uma regra, mas é o que se percebe nos casos, que são geralmente homens, né? E homens brancos, e que eles têm uma história de abandono paterno, seja real esse abandono ou um abandono afetivo, né? E geralmente somado a isso, uma figura feminina muito presente, dominadora, seja pelo uso da força, seja pelo uso da sedução, que acaba sendo psicologicamente a mesma coisa. Uma mãe que obriga pelo uso da força, pelo maltrato, pela agressão, pela violência, ela está fazendo psicologicamente a mesma coisa de uma mãe que consegue obrigar o filho pelo uso da chantagem, pelo uso da chantagem psíquica, né, o temor do abandono, a dependência afetiva, que é o que a gente chama de sedução, né? Esses dois aspectos somados é o que podem trazer, somado também a uma realidade, né, de violência desse indivíduo, às vezes uso de droga na família, alcoolismo, doença mental, isso tudo, uma estrutura familiar disfuncional que vai fazer com que esses indivíduos possam vir a chegar nesse ápice de um transtorno de personalidade antissocial, tá? Eu trouxe aqui para vocês o perfil que esse autor, eu não sei nem falar o nome dele, traz a respeito dos estudos que foram feitos no FBI, que é o país, Estados Unidos é o país que mais tem mesmo psicopatas, e a gente tem um perfil da sociedade cultural que favorece isso. E eles traçaram esse perfil da maioria dos que foram diagnosticados, eles trazem essa realidade, e não que isso seja determinante, mas é o que a gente percebe na realidade, tá? A maioria são homens brancos e homens solteiros, tá? Eles normalmente possuem um QI acima da média, eles são superdotados, né?
Não necessariamente, lembra que a gente tem os desorganizados, embora a maioria seja organizado, a gente ainda tem os desorganizados sim, tá? Mesmo eles sendo inteligentes, a maioria teve um fraco desempenho escolar, irregularidade em empregos, a ponto de não possuírem um sucesso profissional. Aqui vocês têm que lembrar daquela categoria lá do transtorno de personalidade antissocial que fala dessa dificuldade de ter sucesso, de se manter numa mesma tarefa, porque eles são impulsivos, né? Eles conviveram em um ambiente familiar conturbado, é o que eu já disse para vocês. Alguns foram abandonados por seus pais ainda quando pequenos e se criaram em lares desfeitos e disfuncionais, dominados por suas mães. Então, a figura feminina de dominação está presente na maioria dos casos, tá? Fatores hereditários ligados a históricos de alcoolismo, mazelas psiquiátricas e históricos criminosos em suas famílias. Então, eles têm esses aspectos disfuncionais que fazem parte da história deles. Eles normalmente sofreram, quando menores de idade, abusos psicológicos, abusos físicos e, na maioria das vezes, consistentes em violências sexuais. É muito frequente a violência sexual, nem que seja em sedução, ou seja, não um fato consumado, mas a presenciar a violência sexual, presenciar o comportamento sexual da mãe, dos pais, isso tudo pode ter esse efeito. Ele é uma violência sexual também, tá? Dificuldade em lidar com figuras de autoridade masculinas, normalmente em razão do ressentimento e mágoa proveniente da distância da figura paterna. É muito frequente, o que eu falei, essa ausência paterna, às vezes não real, mas às vezes afetivamente, existe essa ausência e existe esse ressentimento. Por isso que a maioria das vítimas de um serial killer, ele vai matar mulheres e não homens. Ele tem um ressentimento muito grande com a figura masculina, que resplandece, que acaba reverberando no narcisismo que ele tem, e a agressividade dele é voltada para o universo feminino, tá? Então, tem às vezes uma manifestação de problemas mentais em idade precoce, né? A gente lembra do que a gente viu, que existe o transtorno opositor, depois vai ter o transtorno de conduta, não é algo que surge do nada, tá? Às vezes esses indivíduos são internados em instituições psiquiátricas ainda quando crianças, né? Principalmente nos Estados Unidos isso é mais frequente. E, e tem uma reversão precoce na sexualidade degenerada. Então, o que significa isso? A sexualidade, quando ela se manifesta nesses indivíduos, ou seja, na puberdade desses indivíduos, não é que ela vai se degenerando, ela já se manifesta, a sexualidade desses indivíduos com as parafilias, ou seja, com o fetichismo, o voyeurismo, a pornografia violenta, enfim, todas as parafilias elas podem se apresentar dentro dessa manifestação precoce da sexualidade, tá? Ok? Esse é o perfil que eu gostaria de trazer para vocês e a nossa tarefinha de hoje, que eu vou deixar para vocês, é assistir o filme Seven, Os Sete Crimes Capitais. É um filme muito bom, tá? Então, vocês não precisam pensar, que preguiça assistir um filme. É um filme excelente, é um filme bem bom mesmo. Eu não sei se vocês já viram. Eu deixei o link dele aqui no YouTube, mas vocês conseguem assistir em outras plataformas, em algumas plataformas de streaming tem esse vídeo e vocês conseguem assistir. Eu gostaria que vocês conseguissem descrever para mim, dentro desses termos que a gente viu hoje, dentro desses critérios da assinatura, se é organizado, se é desorganizado, a questão da perversidade, a questão do sadismo, vocês trazerem o que vocês conseguem perceber dentro do serial killer que faz parte desse filme Seven, Os Sete Crimes Capitais, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.